Deus, ela não volta vazia. Amém, amados? Muito bem. Meus irmãos, vamos de novo aprender com Daniel. E então eu chamo você para lermos o livro do profeta Daniel. E nós estamos no capítulo 1. Honestamente, eu não vou fazer uma exposição do livro capítulo por capítulo, versículo por versículo, mas o capítulo 1 é um capítulo muito recheado, né? E a gente precisa um pouco mais de tempo para esse capítulo. Nós lemos a terça-feira que eu ministrei a vocês, que antecedeu, e agora nós vamos repetir a leitura do capítulo de número 1. Amém, irmãos? Diz assim então a palavra: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao rei, ao chefe dos oficiais, permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos outros jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. Quero só fazer uma observação aqui, que eles não eram vegano e nem vegetariano, tá bom? Não confunda a história aí para não dar problema. Segue adiante. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Nós
já antecipamos uma introdução sobre Daniel, eu só vou recapitular com você. Daniel é um profeta do exílio babilônico, uma correção que Deus permitiu à nação de Israel passar por conta dos seus graves pecados e rebeldia contra Deus. O Senhor orientou a nação de Israel que eles deveriam corrigir a rota por meio do profeta Isaías, por meio do profeta Jeremias e por meio de outros oráculos, a fim de que o povo não se contaminasse e não continuasse no caminho que eles estavam seguindo. Eles não obedeceram, a fatura do pecado chegou, e ela chegou com correção monetária. Eles tiveram que ficar 70 anos presos na Babilônia para pagar o tamanho desta fatura. É nesse contexto que Daniel está, na grande Babilônia. Eu também disse a vocês, e acho importante situar, que a Babilônia em si era a maior potência da época, era considerada a rainha das nações, e eles tinham a intenção de criar um governo supremo sobre a face da terra. Por isso que eles haviam varrido tantas nações debaixo da autoridade do seu exército, e eles estavam nessa marcha frenética para o domínio mundial. A Babilônia, em termos de guerra, em termos de geopolítica, era isso. Em termos de representatividade ou de simbologia bíblica, a Babilônia, ela é uma versão renovada, atualizada de Babel. Aquela torre de Babel que você conheceu lá no livro do Gênesis, quando Nimrod quer criar para si um nome tão maior que a intenção dele é criar um ambiente, um lugar onde eles possam tocar o céu e chegarem a ter um nome que eles não pudessem mais ser desfeito pelos seus feitos. E é interessante nós observarmos que lá em Babel havia uma cultura contra Deus. Aqui na Babilônia, que é uma atualização de Babel, a proposta também é a mesma. Só para você ter um pouco de ideia, a Babilônia dos tempos de Daniel, ela era magna, mas ao mesmo tempo frágil e apodrecida. Baixa moral, baixa moral e muita idolatria. Os estudiosos da Bíblia chegam a considerar que só nesse período em que Daniel estava na Babilônia, havia aproximadamente alguma coisa perto de 2.500 divindades para se adorar. Todo dia tinha uma festa para algum deus, e eles não conseguiam dar conta de em um único ano prestar homenagem aos seus deuses, porque eram quase 2.500 divindades colocadas na Babilônia. É nesse ambiente de cultura diferente, é nesse ambiente de hostilidade à fé, às tradições judaicas que o Daniel está. Na última vez que nós falamos, nós introduzimos um pouco desse aspecto, e agora eu gostaria de nortear você ainda por esse capítulo de número 1, sobre o contexto de Daniel, um homem incontaminável. Daniel, ele decide ser um homem incontaminável na Babilônia. Daniel é uma espécie de garça na natureza. Eu creio que você já viu a garça. A garça é uma ave que ela pisa na lama. Ela é branca, mas ela não se suja. Ela consegue trafegar num ambiente completamente imundo sem se sujar, sem se misturar, sem ter as marcas desse ambiente no seu corpo, na sua plumagem. Daniel, ele tem esta característica, ele está dentro da Babilônia, ele está envolto da Babilônia, mas a Babilônia não contamina ele, a Babilônia não suja ele, a Babilônia não altera as convicções de Daniel, a Babilônia não altera a identidade de Daniel,
A Babilônia não muda a essência e nem tampouco a adoração de Daniel. E é interessante que eu passo aqui a mencionar a vocês a maneira como a Babilônia jogava pesado. Quando nós lemos do capítulo 1, verso 5, o rei determinou uma porção diária de comida e vinho. Imagine Daniel, ele é um escravo, ele veio do cativeiro, é alguém que só desse período de guerra em que Israel ficou, ele estava debilitado pela fome, pelas fraquezas que uma guerra impõe sobre uma nação. Ele vai à Babilônia, e quando ele chega à Babilônia, tem um banquete para ele se deleitar, tem um banquete para ele seguir o curso e ser igual a todos. Só que Daniel, ele tem uma postura, ele sabe que na mesa da Babilônia as coisas são oferecidas, a questão não é o que se come, mas é a maneira com a qual as pessoas estão na mesa. Ele sabe que aquelas comidas estão todas contaminadas pelos rituais de adoração da Babilônia a outras divindades, e ele diz no seu coração: eu não quero participar disso, eu não vou assentar na mesa do rei, eu não vou beber o que o rei bebe, eu não vou estar aqui sem considerar aquilo que eu sei que é correto, eu não posso fazer parte disso. É interessante a maneira como Daniel, ele é resoluto no seu coração, e ele é alguém que pelas suas convicções, ele não quer negociar. E eu quero aqui já tratar desse caráter de pessoas que são incontamináveis, como foi o caso de Daniel. Se você quer ser uma pessoa incontaminável, você precisa ser alguém radical, você precisa ser alguém de convicções firmes, porque senão você vai se contaminar. Se você tentar negociar termos da sua vida cristã, você vai se contaminar. Quando nós tratamos de coisas que nos contaminam, a nossa atitude, a nossa postura precisa ser uma só: isto não serve para mim e eu não negocio. Isto não tem nada a ver comigo e eu não negocio. Exemplo, alguém lhe chama para uma roda onde há bebidas, aonde as pessoas bebem, e aí tem os cristãos que dizem: não, mas eu vou porque eu vou beber socialmente. Você é alguém que certamente vai se contaminar, porque quem tem um caráter incontaminável não aceita esse tipo de coisa, porque nós somos tentados. O apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Outro exemplo, porque eu, cristão, vou numa festa de alguém cujo propósito é só colocar músicas profanas, papos profanos, piadas profanas. Não, eu vou lá, mas eu não me contamino. Você está errado, porque você está num ambiente que você não deveria estar. E não confunda, pelo amor de Deus, com essa teologia barata que Jesus é amor e que Jesus andava com os pecadores, né? Porque todo mundo agora a conversa é essa, né? Não, porque não é assim, porque Jesus andava com o pecador e falava a verdade. Se você for lá e tiver coragem de falar a verdade, então seja um missionário. Caso contrário, se você está indo lá para viver de forma social com o pecado, fuja, porque senão você vai cair e vai cair feio. Se nós quisermos ter um caráter incontaminável, nós precisamos ser radicais. E o mundo, ele quer nos contaminar. Há ainda uma outra exposição aqui no versículo de número 6, que diz assim: entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os chefes dos oficiais lhes deu novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abidnego. A ideia aqui é mudar
a identidade deles, é contaminar a identidade deles. O nome Daniel significa: o meu Deus é juiz, ou Deus julga. O nome de Ananias significa: Yahvé tem sido gracioso. O nome de Misael significa: quem é como Deus. O nome de Azarias significa: Yahvé, ou o nosso Deus, tem me ajudado, tem sido meu ajudador. Esses meninos têm uma história, uma identidade no próprio nome. Quando eles chegam na Babilônia, a Babilônia quer mudar a identidade deles. O nome é mudado. Daniel vai ser chamado de Beltesazar, que significa Bel abençoa o rei. Olha a mudança que eles querem impor sobre Daniel. Eles querem mudar o nome também de Ananias e passa a colocar o nome dele de Sadraque. Sadraque significa mandado por Acur. É um servo de Acur, de uma divindade da Babilônia. Eles também querem mudar o nome de Azarias e querem colocar o nome dele, que não tem uma definição, mas a ideia aqui seria: estou desprezado. Mesaque, estou desprezado, sou humilhado. Eles querem completamente contaminar a identidade dos meninos. Só que é interessante que esses meninos, eles não aceitam se contaminar. Alguém quer colocar uma pecha neles, mas eles não aceitam. E aí, eu gosto quando nós lemos a Bíblia, porque a Bíblia é um livro atualíssimo. Essa história de identidade não é de hoje. Olha aqui a Babilônia querendo corromper a identidade desses meninos. Isso que nós estamos vendo acontecer em pleno século 21, esta paranoia chamada ideologia de gênero. Eu estava ouvindo no Eliezer, estava assistindo um vídeo, e vale muito compartilhar isso com vocês, porque às vezes as pessoas querem nos chamar de radical, mas elas não sabem nem sequer qual é o caminho do fundamento dessas ideologias. Não é só uma questão sobre sexualidade. Isto é uma paranoia, isso é uma psicose que está tomando conta da nossa sociedade. Exemplo, algumas escolas nos Estados Unidos, por seguirem esse currículo, já estão fazendo queixas de alunos que vão à escola, Valéria. E aí o aluno sabe como ele vai? Ele vai com uma coleira. E ele se identifica como cachorro. Aí vai um outro e se identifica como gato. O professor pergunta, ele não responde, ele late. O professor pergunta, ele não responde, ele mia. Sabe por quê? Porque ele diz que a identidade dele é esta, é assim que ele se sente. Meus irmãos, isto é a Babilônia. E isto não é de hoje, esse problema não é de hoje. É por isso que o Senhor está nos trazendo aqui para forjar em nós uma identidade incontaminável. Eu e você precisamos nesta noite nos munir da palavra de Deus. E me ouça, talvez você, adulto, nesse momento da sua vida, não esteja tendo nenhuma dificuldade com isso que eu estou dizendo, mas o seu filho vai ter, a sua filha vai ter, os seus netos já estão tendo, e aí é por isso que você precisa dar a ele uma identidade cristã. Você precisa falar aos seus filhos da maneira pela qual eles devem se comportar nesse mundo. Todas as vezes que eu dialogo com a Ana sobre o nome dela, eu digo: Ana,
seu nome eu escolhi na Bíblia. Seu nome significa graciosa, aquela que foi favorecida por Deus. Ah, é, papai? É. E é isso que você representa para mim. Você representa o favor de Deus na minha vida. Você representa a bondade de Deus na minha vida. Ela fica olhando assim, e eu quero que ela saiba qual é a identidade dela. Quando eu falo com a Helena, Helena, você significa aquela que brilha. E você brilha porque Cristo brilha em você. Essa é a sua identidade, e nós precisamos expor a identidade de Cristo a nós e aos nossos filhos, porque esse mundo está querendo perverter a identidade dos crentes, dos nossos filhos, porque a sociedade já perdeu a sua identidade há muito tempo. Só que sabe o que me fascina em tudo isso? É porque a Babilônia não pôde vencer esses meninos. Eles até tentaram vencer esses meninos. Eu vou dar uma adiantada só para você entender o que eu estou falando. No capítulo de número 3, no versículo de número 26, depois que aqueles meninos tiveram um episódio de enfrentamento à tirania de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor criou a estátua e pediu a adoração de todos os súditos da Babilônia, e que se alguém não se prostrasse diante daquela estátua, ele jogaria os meninos ou as pessoas todas numa fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que ele deu o culto a ele, ele fez um culto a ele, e ele pediu para que tocasse os instrumentos foram tocados. Todas as multidões dobraram-se diante de Nabucodonosor, mas no meio do povo tinha 3 moços que não se dobraram. Quem eram esses moços? Os amigos de Daniel. Eles permaneceram de pé. Logo, os seus acusadores e algozes foram denunciá-lo a Nabucodonosor. Nabucodonosor chama então eles e diz: por acaso vocês não ouviram a ordem que foi dada, o decreto que eu assinei? Que todos deveriam se prostrar quando ao som de todos os instrumentos, todos deveriam se prostrar. Vocês não entenderam? Eu vou dar a vocês uma chance. Os meninos disseram: poupe os músicos, porque nós entendemos o decreto. Nós entendemos tudo, só tem uma coisa: da onde nós viemos, a identidade que nós carregamos, nos diz que nós não devemos nos prostrar diante de outro Deus ou de qualquer imagem. E nós não vamos nos prostrar, Nabucodonosor. A Bíblia diz que Nabucodonosor se irrita com eles e disse: é sério isso que vocês estão falando comigo? Ah, então eu vou mandar aquecer 7 vezes mais essa fornalha. E aí eu quero ver, ao lançar vocês, se o vosso Deus pode vos livrar desta fornalha. Os moços respondem: olha, poder ele pode, eu não sei se ele quer, mas que pode, pode. Agora, se ele vai livrar ou não, também não nos importa. Corromper o nosso caráter, corromper a nossa adoração, nós não vamos. Vocês conhecem a história. A Bíblia diz que lançaram os meninos dentro da fornalha de fogo ardente. Quem foi lançar foi queimado pelo calor incinerador que saía da fornalha. Quando eles caem dentro da fornalha, a Bíblia diz que não acontece absolutamente nada com eles. Eles caem amarrados e de repente dentro da fornalha, eles estão andando dentro da fornalha. A Bíblia diz então que o Nabucodonosor vai na porta da fornalha e vê, e disse: não, pera, tem alguma coisa acontecendo. Eu coloquei 3, só que eu estou vendo 4. E o quarto tem um semblante completamente diferente. Há alguma coisa diferente acontecendo aqui, nós nunca vimos isso. E aí eu gosto do que está escrito no capítulo de número 3, no verso 26, que diz assim:
Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Veja a vírgula. Servos do Deus vivo. Sabe o que é isso? Esta é a verdadeira identidade daqueles meninos. Esta é a identidade que não foi corrompida, que não foi trocada, que não foi contaminada. E não importa qual seja a pressão que o mundo queira pôr sobre a igreja manterá o seu caráter, a semelhança do seu Cristo, e a nossa identidade não será contaminada. Avanço com vocês. O Daniel, junto com seus amigos, decide não se contaminar. E aí, eu gosto muito dessa sequência de fatos que acontecem aqui, nesse capítulo de número 1. Porque logo que Daniel chega na Babilônia, ele vai ter um choque cultural, um choque social, um choque de ambiente, um choque de realidade. Dentro desta nova estrutura que o Daniel vai habitar, ele precisa se impor logo de início. Então ele diz para o homem que está cuidando deles, disse: olha, faz o seguinte, não nos deixe participar destas coisas não. Eu não quero comer essa comida desse rei, eu não quero beber as coisas que ele bebe. E aí o homem responde: mas se você não comer e por alguma razão o rei achar que você não está bem, os seus amigos não estão bem, vai custar a minha cabeça, vai ser a minha cabeça que vai rolar. O Daniel disse para ele: faz o seguinte, faz teste. Faz um teste. Sabe o que é isso? É gente que já tem uma vida de disciplina. Pessoas cujo seu caráter é incontaminável. Pessoas cuja sua fé é incontaminável são pessoas de disciplinas espirituais. Você há de convir comigo que o que Daniel está propondo é um jejum? Eu só vou comer verdura e água. Você acha que o Daniel teria coragem de fazer um desafio como esse, se ele não fosse adaptado com isso? E eu quero lembrar você que o Daniel só tinha 16 anos de idade. Não existe idade para quem quer honrar a Deus. Crianças honram a Deus. A Bíblia diz que Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Quando ele virou adolescentezinho, com um pouquinho mais de entendimento, que também foi com 16 anos de idade, ele disse: eu vou fazer uma reforma dentro de Israel. Gente que quer ficar na idolatria aqui não vai ficar mais não. Ele chamou: a partir de agora eu sou o rei. Você quer começar por onde, Josias? Eu quero começar pelos idólatras. Diga para eles que eles têm um prazo para ir embora de Israel. Eu vou dar um prazo. Eu dou uns diazinhos para eles pegar as coisas dele e raparem fora daqui. Porque se eles não saírem, eu corto eles na espada. Aí disse: mas de onde é que esse menino aprendeu? Caráter. Identidade. Gente que não quer se contaminar. Ele poderia ser politicamente correto, só que a gente não pode ser politicamente correto, a gente precisa ser radical com o pecado. Então Daniel tem essa mesma configuração. Daniel é moço de disciplina, desde cedo. Ele disse: não, faz o seguinte, faz um teste. E por que eu digo isso? Você já tentou, quem nunca fez jejum, a gente começa assim, né? Vou fazer um jejum. Então você faz um jejum de 4 horas. Se você não tem o hábito de fazer, eu vou te falar o que você vai sentir no seu corpo. Você vai sentir dor de cabeça, impaciência, ansiedade e irritabilidade. Você vai ficar assim. Agora, imagine você fazer isso 24 horas. Imagine você fazer isso 10 dias. 10 dias sem açúcar. Eu já contei essa experiência para vocês. Eu falei: eu vou ficar 30 dias sem açúcar. Gente, no 10º dia eu estava dando murro na parede. Você está contaminado. Por quê? Porque você não está treinado para isso. O Daniel disse: não, faz um testezinho. Faz 10 dias. Põe a gente aí. 10 dias. A Bíblia diz que ele passa no teste, sabe por quê?
passado 10 dias, confira comigo o versículo de número 15. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes. E aí eu gosto disso aqui, porque isso aqui não está à toa. Eu vou dizer algo para a igreja e para os poucos jovens que aqui estão, adolescentes. Santidade só faz bem para a gente. Santificação só faz bem para o crente. Há um grande mal entendido com relação à nossa santificação. As pessoas acham que as pessoas que, como nós, que queremos ter uma vida de santidade, nós somos um povo de semblante triste. Que nós somos um povo assim, tadinho deles, eles querem fazer e não pode fazer. Eles são tudo privado, tem tanta coisa boa que eles poderiam estar aproveitando, mas eles não estão. Isso é o pensamento deles, eu espero que não seja o seu, porque o meu não é assim. O meu, eu tenho pleno contentamento e alegria na santificação que eu tenho tentado impor na minha vida. É isso que me alegra. É isso que traz prazer ao meu coração, a possibilidade de me santificar, porque eu tenho um propósito na minha santificação, parecer-me com o meu Cristo, e certamente um dia ver o meu Cristo, porque a recompensa da santificação é a glorificação. E eu quero ser glorificado em Cristo. E eu espero que você queira ser glorificado em Cristo. E o que significa a nossa santificação? Você pode fazer tudo, mas você não deve fazer tudo. É o que o apóstolo Paulo nos explica. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Santificação, é daí que você tem que começar a entender a santificação. Eu posso, mas não é lícito. Mas não é só porque não é lícito, é porque eu não quero. Deixa eu dizer uma coisa, eu posso beber? Posso, mas eu não quero. Eu posso fumar? Eu posso, mas eu não quero. Não é esse o meu contentamento. Eu posso ter uma esposa adicional? Eu posso, só que esse não é o meu contentamento, essa não é a minha proposta, porque eu estou em santificação, e é isso que alegra o meu coração, é isso que me faz bem. E é isso que você precisa entender em Cristo Jesus. Nós não somos um povo aqui, nossa, tadinho, eles parecem uns monges, como é que é aqueles que rapam a cabeça lá? Os Hare Krishna. Nós não é isso aí não, irmão. Nós não tem nada a ver com isso não. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo que o mundo olha para nós e se confunde mesmo. Sabe por quê? Porque a gente é o único povo que na prova tem motivos para se alegrar. A gente é o único povo que na dificuldade tem esperança, mesmo quando tudo parece estar perdido. Nem a morte pode te assustar mais. Nem a morte. E aí é por isso que nós somos um povo completamente destacado. O Daniel está dando uma aula para nós. Agora escute, isso é fruto de uma vida de disciplina. Por isso eu quero dizer, se você quer ter um caráter incontaminável, como Daniel foi incontaminável, você precisa ter uma vida de disciplina. E daí é porque eu sou tão chato, irmão, eu sou a pessoa mais repetitiva nesse assunto com você. Leia a Bíblia, ore, jejua. Por quê? Porque isso chama-se vida de disciplina. A gente tem um personal aqui na igreja, que é esses dias eu tirei uma foto com ele, eu disse que ele é o meu guarda-costa, o irmão Ezequias. Ele sabe o que é uma vida de disciplina? Ninguém chega aos resultados que ele tem no corpo comendo Big Mac segunda-feira, pizza na terça e esculhambando na quarta e feijoada nem sei que dia. Não. Esquece, isso não existe. Isso é utopia. Nem se fizer a plástica vai resolver. Vai arrebentar com a plástica. A gente só consegue alguma coisa impondo disciplina ao corpo. E se com o corpo é assim, no mundo espiritual também. Então eu e você precisamos saber fazer o quê? Fortalecer as musculaturas da nossa alma. Alimentar o nosso espírito.
treinar o nosso espírito. E eu sei, o irmão Ezequias pode dizer, ninguém vai chegar lá na academia que nunca fez nada, e aí eu sei que todo mundo que uma vez vai à academia comete esse erro. A gente nunca fez nada. A gente entra na academia e aí naquele dia a gente quer fazer o que nunca fez. Vou pegar o maior peso. Já fez isso? Aí vai tentar pegar o maior peso. No outro dia não consegue nem trabalhar. Dorflex, paracetamol, febre, atestado médico. Porque não está acostumado. Não está acostumado. Vai dar errado. Assim é na sua vida espiritual. Não adianta você querer falar, não, pastor, eu estou um crente relaxado, eu estou 10 anos sem orar, mas eu vou fazer um propósito essa semana, eu vou orar essa semana, todo dia 1 hora. Ô irmão, conta outra. Você não vai. Você não está acostumado. Sabe como você vai começar? Eu vou impor uma disciplina na minha vida. Eu vou ficar 15 minutos orando. Aí, quem não está acostumado, sabe o que vai acontecer? Não vai ter palavra para 15 minutos. Fica de joelho, abre a Bíblia, ora o Salmo. Vai pondo disciplina na sua vida. Vai pondo disciplina. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai começando a tomar força, gosto, treino, habilidade. Daqui a pouco, de 15, você passou para 20, 25, 30, daqui a pouco você chegou a 1 hora, daqui a pouco não é mais sobre ter 1 hora, daqui a pouco é sim viver uma vida de oração, daqui a pouco você anda falando com Deus, daqui a pouco você anda cantando a Deus, daqui a pouco você anda agradecendo a Deus. Eu acho muito interessante a minha mãe, em qualquer lugar que você está com ela, ela está assim, Senhor meu Deus, me ajuda. Mãe, o que está acontecendo? Não, eu estou... É assim que eu ando. É assim que eu ando. Aí daqui a pouco nós estamos assim, Deus abençoa não sei quem. Do nada assim. Aí vai, porque é treino. Treino. Vida de pessoas disciplinadas. Se eu e você quisermos ter um caráter incontaminável, a disciplina é uma necessidade na sua vida. E aí deixa eu dizer uma coisa sobre disciplina. Ser disciplinado tem hora que a gente não quer fazer porque a nossa carne não se converteu. Vou dizer uma coisa para você bem calminho. A sua carne não se converteu. O que converteu foi você. Essa carne, ela continua aí lutando. A do apóstolo Paulo lutava com ele todos os dias e ele chega à seguinte declaração: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Sabe o que é isso? Ele queria impor disciplina sobre a vida dele. Mas a carne pedia outra coisa. Nós somos assim. Só que você pode vencer. Começa de pouquinho. Mas comece. Estabeleça progresso para a sua vida cristã. Meu irmão, se autodesafie nas coisas de Deus. Tem crente, desculpe a verdade, que ele se desafia em maratonar Netflix, assistir uma série, aí passa, tem 18 capítulos, o camarada consegue, 18 capítulos, nem sei mais se é capítulo, que é novela que era capítulo, como é que é, episódio, 18 episódios, o camarada passa uma noite inteira, mas ele não consegue fazer um desafio para ler a Bíblia, ele não consegue fazer um desafio para ler um livro, para ler o livro do Daniel. Quantos capítulos tem? Eu vou ler aqui, deixa eu ver quantos capítulos tem. Então eu preciso ler um por dia. E vai se autodesafiando. Eu fiz um propósito na minha vida, não estou falando isso porque eu quero dizer nada para você. Não é sobre isso. Mas eu fiz um desafio na minha vida. Eu queria ler, quando eu comecei, pelo menos 6 livros por ano. Não é muito, mas para quem não lia nada, é bastante coisa. Aí comecei. Disciplina. Eu precisava ler todos os dias. Aí tinha dia que você falhava. Aí você vai e retoma. Aí você falha, você vai e retoma. Só que daqui a pouco, quando a sua vida começa a ser disciplinada, isto para você é normal. Daqui a pouco, você está lendo. Eu vou falar, eu tenho o hábito de ler pelo menos 20 livros por ano hoje. E não é difícil. Sabe o que é isso?
Disciplina. Disciplina. Se você quer ser incontaminável, leia, ore, estude e pratique isso sistematicamente. E vou logo dizendo, se vocês acham que é a coisa assim, eu não leio por terapia ainda. Tem gente que lê por terapia. Tem gente que tipo assim, eu quero me desestressar. O que eu vou fazer? Vou ler. A Vezil já está nessa pegada aí, Vezil? Olha aí. Lê por terapia. Tem gente que lê, é o prazer da pessoa. É igual as pessoas assim, tem gente que tem prazer em assistir um filme. Ok, sem nenhum problema. Só que quando você impõe uma vida de disciplina, isso começa a ser uma coisa que não é mais forçada para você. E para vencer na Babilônia, isso é necessário. É necessário. E aí eu sei, irmão, que quando eu falo essas coisas assim, vocês ficam olhando assim para mim, pastor, isso parece... mas não tem outra receita. Porque Jesus não trabalha com passe de mágica, não trabalha com varinha de condão. Jesus treina a gente. Treina a gente. E sobre a sua graça nós vencemos na Babilônia. Avanço com vocês. Do versículo de número 15... Do versículo de número 15, 16 para o 17, passam-se 3 anos, numa toada só, né? Parece um salto, né? Uma viagem ao futuro, de volta para o futuro. 3 anos se passam do versículo 16 para o versículo de número 17. E aqui eu quero caminhar para o fim. Diz assim, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Confira comigo o versículo de número 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Aqui eu preciso fazer um reforço daquilo que eu falei sobre identidade. Se nós não criarmos uma identidade nesta geração que vem aí, elas não suportarão a Babilônia. Escute, Daniel foi estudar, e aqueles que são estudiosos da teologia sabem, Daniel teve que estudar muitas coisas. Ele teve que estudar engenharia, arquitetura, ele teve que estudar astronomia, ele teve que estudar astrologia, Daniel teve que estudar medicina, Daniel teve que estudar construção, Daniel teve que estudar estratégia bélica, e sabe o que Daniel teve que estudar? Magia negra. Quem é que quer estudar um voodoo desse? Aí sabe por que eu estou dando esse destaque aqui para você? E o Daniel estudou. Estudar não significa se contaminar. Agora, sabe qual que é a nossa preocupação hoje em dia? Não é que os nossos filhos vão entrar numa federal. A federal já é um ambiente que está tomado por progressistas, esquerdopatas e completamente pessoas enviesadas. E me desculpe se alguém quer que eu fale no linguajar, não tenho o que falar. É só, eu já fui num campus de universidade, eu sei do que eu estou falando. É um ambiente hostil à decência, à ordem, à religião, à fé. Completamente. Mas o nosso problema não é isso. O nosso problema é que os nossos jovens não estão suportando uma universidade qualquer. Qualquer. Se eles entrarem em qualquer uma, eles não estão conseguindo se sustentar em 6 meses, um semestre. Eles estão entregando os pontos. Eles estão mudando a identidade. Só porque aparece um professorzinho lá e diz para eles o seguinte, não é mais macho e fêmea. Porque aparece lá um professorzinho e diz para eles o seguinte, olha, não é assim, Deus não criou. A gente veio tudo do macaco. Não é que Deus fez, não, foi o Big Bang. Aí ele já volta completamente em curto-circuito com a fé dele.
Tem alguma coisa errada, não tem, gente? Sabe por quê? Por que eu estou frisando isso aqui? Porque não é o ambiente que contamina. Escute, não é... Aí você vai falar, não, pastor, é o ambiente. Não, não é. Por isso que eu disse, Daniel é incontaminável na Babilônia. Por quê? Porque a identidade de Daniel estava definida. Os valores de Daniel estavam definidos. Daniel sabia que as suas convicções de fé não poderiam ser mudadas. O rei vai perguntar para ele um monte de perguntas, ele responde, mas ele não se contamina. Ele não se deixa se contaminar. E por que eu estou fazendo esse reforço? Nós precisamos, irmãos, influenciar essa nossa geração. Os nossos filhos precisam ter estrutura. E eu vou dizer, não é só falar para os nossos filhos. Não, quando vir você despreza isso. Não, nós precisamos investir nos nossos filhos. Nós precisamos investir nessa geração. Erivelto tem feito um trabalho junto com todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical, numa geração, numa faixa etária que precisa de muita oração, de muita leitura, de muita instrução. O nosso departamento infantil tem feito um investimento pesado nas nossas crianças. É uma faixa etária que precisa de muita instrução. Sabe para quê? Para quando chegar diante dos desafios da vida adulta nessa Babilônia que nós vivemos, eles não venham se contaminar o coração, mas venham se dar o testemunho que se deu de Daniel e dos seus amigos. E qual foi o testemunho? Esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos. Deixa eu dizer, nós precisamos habilitar os nossos filhos, incentivar os nossos filhos ao estudo, incentivar os nossos filhos ao conhecimento, à leitura. Sabe para quê? Para quando o povo for debater com eles lá, eles falam, a minha Bíblia diz isso, mas se você não quiser falar comigo de Bíblia, eu vou falar com você de ciência, eu vou falar com você de biologia, eu vou falar com você de português, linguagem neutra, todes e todes. Que conversa é essa? No português não tem isso, mas a gente só vai conseguir produzir isso nos nossos filhos se a gente incentivar os nossos filhos ao treinamento, à leitura, à disciplina. Entende por que eu estou falando isso a vocês? A Babilônia está aí. A Babilônia está aí. Só que eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Se nós não nos contaminarmos, assim como Daniel se tornou um homem incontaminável na Babilônia, no final de tudo nós vamos ler isso aqui, Daniel capítulo 1, versículo 21. Quer ler comigo? E você vai entender. Parece um versículo que não diz nada, diz muito. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Sabe o que significa isso? Estabilidade. Estabilidade. Daniel prevaleceu na Babilônia. Para chegar nesse versículo, sabe quem caiu? Nabucodonosor. Sabe quem caiu? Belsazar. Sabe quem caiu? Dário. Daniel só morreu depois que Ciro libertou o povo para voltar para Jerusalém. Nós não seremos vencidos pela Babilônia. A nossa descendência não será vencida pela Babilônia. Nós vamos criar uma geração de pessoas incontamináveis. Traga os seus filhos ao culto. Venha com seus filhos à escola dominical. Ponha a palavra de Deus dentro da sua casa. Busque se instruir, porque nós precisamos vencer nesse tempo de adversidade que a Babilônia impõe sobre nós. A minha oração é que assim como Deus deu, que Deus continue dando à nossa geração sabedoria, inteligência, conhecimento, discernimento, capacidade para vencer nesses dias hostis à nossa fé. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite para esse grande desafio que nós temos pela frente. Amém, meus irmãos? Vamos em pé.
agradecermos o Senhor nosso Deus. O irmão Eliezer, até lembrando aqui do quanto isso é tão necessário, né? No próximo domingo, a lição deles é transgênero. Que transrealidade é essa, né? E como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós estamos vivendo isso todos os dias e nós precisamos estar preparados para responder qual é a razão da nossa fé. Vamos orar, meus irmãos, agradecer o Senhor. Pastor Divaldo, por favor. Saúde a todos com a